Durante 35 anos, ele acordou antes do sol. Trabalhou na mesma empresa. Mesmo horário, mesma rotina, mesmo uniforme. Ele não era famoso, não era rico, mas era respeitado. Era útil. E para ele, isso bastava. Até que numa manhã comum, recebeu um envelope. Aposentadoria. Parabéns pelos anos de serviço, obrigado pela dedicação. E só. Sem festa, sem despedida, sem aplausos. Apenas um aperto de mão rápido e um boa sorte. Ele voltou para casa naquele dia mais cedo, muito mais cedo do que o normal. E, pela primeira vez em décadas, não sabia o que fazer com o próprio tempo. O relógio parecia mais alto, a casa parecia mais silenciosa, e ele, menor. Você já sentiu isso? Como se o mundo seguisse, mas você tivesse parado? Nos primeiros dias foi até bom. Descansou, assistiu televisão, dormiu até mais tarde. Mas na segunda semana, algo começou a mudar. As ligações pararam, os colegas seguiram suas rotinas, a empresa continuou funcionando perfeitamente, sem ele. E isso doeu mais do que ele imaginava. Porque não era só sobre trabalho, era sobre identidade. Durante anos, ele respondia, "Eu sou", e completava com sua profissão. Agora, ele era o quê? Aos poucos, pensamentos começaram a surgir. Talvez eu já tenha passado do meu tempo. Talvez minha utilidade tenha acabado. Talvez agora seja só esperar. Esperar o quê? Os dias ficaram longos. As manhãs perderam propósito. O espelho começou a refletir mais rugas e menos esperança. Ele não falava sobre isso. Homens raramente falam. Mas por dentro, ele se sentia invisível. E invisibilidade dói. Mais do que críticas. Mais do que fracasso. Dói porque parece que você deixou de importar. Se você já se sentiu assim, escreve aqui nos comentários. Eu ainda tenho propósito. Eu quero saber quantas pessoas aqui estão nessa fase da vida, porque você não está sozinho. E essa história está só começando. No início, ele fingiu que estava tudo bem. Sorria no café da manhã, dizia que agora ia aproveitar a vida. Falava sobre descanso, tranquilidade, liberdade. Mas dentro dele, algo estava desmoronando. Ele tentava ocupar o tempo, arrumava a garagem, organizava ferramentas antigas, lavava o carro 2 vezes na semana. Mas nada preenchia o vazio. Porque o problema nunca foi o trabalho, era o sentimento de ser necessário. Certa tarde, sentado sozinho na varanda, ele ouviu a esposa comentando ao telefone. Agora ele fica mais em casa. A frase era simples, mas na cabeça dele soou diferente. Fica mais em casa. Não era mais ele trabalha, ele resolve, ele constrói. Era apenas ele fica. E aquilo pesou. Você entende o que isso significa? Para muitos homens, trabalho não é só salário, é identidade, é orgulho, é prova silenciosa de valor. Sem isso, quem ele era? Os convites diminuíram, as conversas mudaram. Alguns amigos ainda estavam na ativa, outros falavam de novos projetos. E ele não tinha novidades para contar. Começou a evitar encontros, evitar ligações, até sair de casa, porque sempre vinha a pergunta: "E aí, como está a aposentadoria?" Ele respondia: "Tranquila", mas por dentro gritava: "Eu me sinto inútil." E essa palavra, inútil, começou a ecoar na mente dele. Em uma noite silenciosa, sentado no sofá escuro, ele encarou a própria sombra na parede e, pela primeira vez, pensou: talvez minha melhor fase já tenha passado. Essa é uma mentira perigosa, mas quando repetida muitas vezes, parece verdade. Me diz uma coisa,
Você já teve medo de que sua melhor fase já ficou para trás? Se sim, comenta: ainda não acabou. Porque essa frase pode ser a virada de alguém que está lendo, e talvez a sua também. Mas a virada dele ainda não tinha chegado. Na verdade, a queda estava prestes a ficar mais profunda. Foi num domingo. A família estava reunida. Filhos, netos, risadas na cozinha. Ele sempre foi o homem que resolvia tudo nessas ocasiões. Consertava a torneira, organizava a churrasqueira, dava opinião, tomava decisões. Mas naquele dia foi diferente. O genro resolveu a churrasqueira. O filho falou sobre investimentos. Os netos estavam ocupados com o celular. E ele, sentado na ponta da mesa, observando. Ninguém fez por mal. Ninguém quis excluí-lo. Mas ele sentiu. Sentiu que já não era mais o centro, nem o suporte, nem o conselheiro. Era apenas presença. Em certo momento, tentou contar uma história dos tempos antigos. Foi interrompido por uma notificação alta no celular de alguém. A conversa mudou e a história ficou pela metade. Ele deu um pequeno sorriso, mas por dentro, algo quebrou. Já percebeu como pequenas coisas machucam mais do que grandes acontecimentos? Naquela noite, voltando para casa, ele caminhou mais devagar. Entrou, sentou na poltrona e ficou ali, em silêncio. A televisão ligada sem som, a casa quieta, o relógio marcando cada segundo. Ele olhou para as próprias mãos, mãos que trabalharam por décadas, mãos que construíram, que sustentaram, que resolveram problemas, e pensou: será que ainda sirvo para alguma coisa? Essa pergunta é perigosa, porque quando um homem começa a duvidar do próprio valor, ele começa a se apagar aos poucos, e foi isso que começou a acontecer. Ele passou a falar menos, opinar menos, sorrir menos. E o pior, começou a acreditar que aquilo era normal, que envelhecer era deixar de ser relevante. Mas deixa eu te perguntar algo importante. Quem foi que disse que envelhecer é deixar de ser relevante? Se você acredita que sua vida ainda tem significado, escreve nos comentários. Eu ainda tenho valor. Às vezes alguém precisa ler isso hoje, e talvez essa pessoa seja você. Mas a história dele ainda não terminou, porque foi justamente no momento mais silencioso que algo inesperado aconteceu. Foi numa terça-feira comum, sem expectativa, sem plano, sem propósito. Ele estava sentado na varanda, olhando o movimento da rua, quando viu o vizinho tentando consertar algo no portão. O portão travava, fazia um barulho metálico irritante. Abre, para, empurra, nada. Ele observou por alguns minutos. Antigamente, ele já teria levantado na hora. Ferramenta na mão, problema resolvido. Mas agora, pensou, não é mais minha função. Não quero atrapalhar. Talvez ele resolva sozinho. E ficou ali. O barulho continuava. Até que, quase sem perceber, ele se levantou. Entrou na garagem, pegou uma ferramenta antiga, a mesma que usou centenas de vezes durante a vida. Caminhou até o portão. Quer uma ajuda? O vizinho, um rapaz mais novo, respondeu quase aliviado. Nossa, por favor, já estou quase desistindo. A palavra desistindo bateu diferente nele. Ele analisou o mecanismo, mexeu, ajustou, lubrificou, testou. Em poucos minutos, o portão abriu suavemente. Silencioso, perfeito. O vizinho sorriu. Caramba, o senhor entende mesmo disso. O senhor. Antes isso o incomodaria, mas dessa vez foi diferente. Porque depois veio outra frase. Se não fosse o senhor, eu não tinha conseguido. Não tinha conseguido. Aquela frase ficou ecoando na mente dele. Ele voltou para casa, mas algo estava diferente. Era pequeno, sutil, quase imperceptível,
mas real. Ele ainda sabia fazer coisas. Ele ainda resolvia problemas. Ele ainda fazia diferença. E naquela noite, ao deitar, pensou: talvez eu ainda tenha algo a oferecer. Às vezes, propósito não volta com aplausos. Volta com um portão consertado. Me responde uma coisa. Quantas vezes você já ajudou alguém e nem percebeu o impacto que teve? Comenta aqui. Eu ainda posso ajudar. Porque talvez seu propósito não tenha acabado. Talvez ele só tenha mudado de forma. E foi naquele momento simples que a semente começou a crescer. Mas ainda havia medo, ainda havia dúvida, ainda havia insegurança. E na manhã seguinte, ele tomou uma decisão que mudaria o rumo da própria história. Na manhã seguinte, ele acordou antes do despertador. Algo que não acontecia há semanas. Ficou deitado alguns segundos olhando para o teto. E aquela cena do portão voltou à mente. A frase, o agradecimento, a sensação. Ele sentiu algo que não sentia desde antes da aposentadoria. Utilidade. Levantou, tomou café em silêncio. Mas, diferente do silêncio pesado dos últimos dias, era um silêncio pensativo. Foi até a garagem. Olhou suas ferramentas antigas. Passou a mão sobre elas como quem reencontra um velho amigo. E ali surgiu uma ideia. Simples, mas ousada. E se eu começasse a ajudar pessoas com pequenos consertos? Nada grandioso, nada empresarial, nada ambicioso. Só ajudar. Mas junto com a ideia vieram os medos. Será que ainda dou conta? Será que vão confiar em mim? E se acharem que estou velho demais? E se eu fracassar? O medo não desaparece só porque a oportunidade surge. Ele fica ali, sussurrando. Mas naquele dia, algo dentro dele respondeu diferente. Pior do que tentar e errar é continuar parado. Ele pegou um papel, uma caneta e escreveu: pequenos reparos e consertos. Serviço honesto e experiente. Ficou olhando para aquela frase por alguns minutos. Era simples, mas carregava 35 anos de história. Colocou o papel na mesa, sentou, respirou fundo. E então, fez algo que não fazia há muito tempo. Orou. Não uma oração elaborada, não palavras difíceis. Apenas: Deus, se ainda há propósito para mim, me mostra. Se você acredita que Deus ainda escreve novos capítulos, escreve aqui. Ainda não terminou. Porque talvez essa parte da história seja sobre você também. Ele não sabia o que aconteceria. Não sabia se alguém ligaria. Não sabia se aquilo daria certo. Mas pela primeira vez desde a aposentadoria, ele sentiu esperança. E esperança é perigosa. Porque quando ela nasce, ela exige coragem. E nos próximos dias, ele precisaria de muita. Ele fez algumas cópias simples do anúncio. Nada sofisticado, nada profissional. Apenas folhas impressas com seu nome e telefone. Saiu pelo bairro caminhando devagar. Colocou nos murais, entregou em uma pequena mercearia, deixou um na padaria. O coração batia como se estivesse começando do zero. E, de certa forma, estava. No primeiro dia, ninguém ligou. No segundo também não. No terceiro, o telefone tocou. Ele olhou para a tela como se fosse algo sagrado. Número desconhecido. Atendeu tentando manter a voz firme. Era uma senhora perguntando sobre um vazamento simples. Ele explicou que poderia ir. Falou com educação, com respeito. Mas antes de desligar, ouviu a frase: "Ah, mas o senhor já é aposentado, né?"
Eu queria alguém mais novo. É um serviço pesado. Silêncio. Ele respondeu com educação. Disse que entendia. Desejou um bom dia. Desligou. E ficou parado segurando o celular. A velha ferida voltou. Mais novo. Ali estava novamente. A idade, o rótulo, o limite imposto pelos outros. Ele sentou na cadeira da cozinha. Olhou para o papel com o anúncio. Por alguns segundos pensou em rasgar. Pensou em dizer: talvez seja isso mesmo. Talvez eu já tenha passado do meu tempo. Mas então, algo aconteceu. Ele lembrou do portão. Lembrou do sorriso. Lembrou da frase: se não fosse o Senhor. E percebeu algo importante. O problema nunca foi capacidade. Era percepção. E percepção se muda com ação. Não com desistência. Naquela noite, ele fez outra oração. Dessa vez diferente. Deus, me dá força para continuar. Porque às vezes, fé não é esperar milagre. É continuar mesmo depois do primeiro não. Me diz uma coisa. Quantas vezes você já pensou em desistir no primeiro obstáculo? Comenta aqui. Eu vou continuar. Pode parecer simples, mas essa frase muda a mentalidade. E no dia seguinte, o telefone tocou novamente. E dessa vez, seria diferente. O telefone tocou numa manhã nublada. Ele respirou fundo antes de atender. Do outro lado, uma voz masculina, direta. O senhor faz concerto de porta de madeira? Ele respondeu com firmeza. Sim, fazia. Fez durante anos. Sabia exatamente o que precisava ser feito. Marcaram para aquela mesma tarde. Quando desligou, ficou alguns segundos imóvel. Não era só um serviço. Era um teste. Separou as ferramentas com cuidado. Conferiu 2 vezes. Vestiu uma camisa limpa. Olhou para o espelho antes de sair. Por um instante, viu o homem inseguro dos últimos meses, mas também viu algo novo: determinação. Chegou ao endereço. Uma casa simples, porta realmente empenada. O dono da casa observava, silencioso, avaliando. Ele começou o trabalho. Cada movimento trazia de volta memórias antigas, experiência, precisão, confiança. A madeira cedeu. Os ajustes encaixaram. A porta fechou perfeitamente. Sem força, sem barulho, sem falhas. O homem testou 2 vezes. Olhou para ele. Sorriu. Ficou melhor do que antes. Melhor do que antes. Não era apenas a porta. Era ele. Recebeu o pagamento. Simples, justo. Mas o valor não estava no dinheiro. Estava na sensação. Ao sair da casa, ele caminhava diferente. Postura erguida, passos firmes, coração leve. Ele não era um aposentado esperando o tempo passar. Era um homem com experiência, com história, com valor. E naquele instante entendeu algo profundo. A aposentadoria não é o fim da utilidade. É o fim de um cargo. Mas propósito não tem data de validade. Se isso está fazendo sentido para você, escreve nos comentários. Meu propósito não acabou. Porque talvez a sociedade coloque prazo, mas Deus não coloca. E ali começou algo que ele nunca imaginou. Não foi só um serviço. Foi o início de um novo capítulo. Mas ainda viria algo maior. Muito maior. Porque quando você decide continuar, as portas começam a se abrir. E a próxima abriria de uma forma inesperada. Depois daquele primeiro serviço, outra ligação veio. E depois outra. Nada grandioso. Nada espetacular. Uma torneira, uma janela, uma prateleira solta. Pequenos problemas. Grandes significados. Cada cliente atendido trazia algo de volta que ele achava ter perdido.
respeito. Mas algo ainda mais profundo começou a acontecer. As pessoas não chamavam apenas pelo conserto. Chamavam pela conversa. Chamavam pelo conselho, pela paciência, pela calma que ele transmitia. Uma senhora disse: "O senhor me lembra meu pai. Ele também sabia resolver tudo." Outro cliente comentou: "Hoje em dia é difícil achar alguém que faça com cuidado." Ele começou a perceber que não era só habilidade técnica. Era experiência. Era caráter. Era presença. E presença não envelhece. Certo dia, um rapaz mais jovem pediu ajuda para instalar uma porta. Durante o trabalho, o jovem perguntou: "O senhor já trabalhou muito com isso, né?" Ele respondeu que sim. Décadas. O rapaz então disse algo que ele jamais esqueceu: "Eu queria ter essa experiência quando chegar na sua idade." Não era pena. Não era rótulo. Era admiração. E ali ele entendeu algo poderoso. Talvez sua nova fase não fosse sobre fazer mais, mas sobre transmitir, ensinar, orientar, inspirar. A aposentadoria tirou o cargo, mas devolveu o tempo. E tempo é ferramenta poderosa quando usado com propósito. Me diz, você já percebeu que talvez sua nova fase da vida não seja perda, mas reposicionamento? Comenta aqui. Eu ainda estou construindo. Porque a vida não termina na aposentadoria. Ela muda de formato. E o que começou como pequenos reparos estava prestes a se transformar em algo que ele nunca imaginou. Algo que iria impactar não só a vida dele, mas de muitos outros. Algumas semanas depois, o telefone tocou novamente, mas dessa vez era diferente. Era o rapaz que ele havia ajudado com a porta. A voz do outro lado parecia animada. "O senhor pode conversar comigo um minuto? É importante." Eles se encontraram numa pequena cafeteria do bairro. O jovem parecia nervoso, mas determinado. "Eu trabalho com um grupo de jovens aqui da comunidade. Muitos estão perdidos. Alguns sem pai presente, outros sem direção. E eu fiquei pensando, o senhor tem algo que eles não têm." Ele ficou em silêncio. Experiência. O rapaz continuou: "O senhor toparia ensinar pequenos concertos para eles? Não é só sobre ferramenta, é sobre orientação." A proposta o pegou desprevenido. Ensinar? Ele nunca tinha se visto como professor, mas enquanto ouvia, algo queimava dentro dele. Não era ego, não era vaidade, era sentido. Nos dias seguintes ele pensou muito. Lembrou das noites em que se sentiu inútil. Lembrou da pergunta que ecoava na mente: será que ainda sirvo para alguma coisa? E agora? Alguém estava dizendo que sim. Mais do que isso, estava dizendo que ele era necessário. Ele orou novamente. E dessa vez, não pediu direção. Agradeceu. Aceitou o convite. No primeiro encontro, apenas 5 jovens apareceram. Alguns desconfiados, outros desinteressados. Ele segurava uma ferramenta simples nas mãos, mas o que realmente carregava era história. Começou ensinando algo básico, mas no meio da explicação compartilhou um conselho. Falou sobre disciplina, responsabilidade, caráter. Os olhos começaram a prestar atenção. Não era só sobre consertar portas, era sobre reconstruir vidas. E naquele instante, ele percebeu algo que talvez você também precise ouvir. Seu propósito pode mudar de forma, mas nunca deixa de existir. Se essa mensagem está falando com você, escreve aqui: "Meu tempo ainda não acabou." Porque enquanto você respira, existe missão. Mas o que aconteceu nos meses seguintes superou qualquer expectativa que ele tinha. Os encontros que começaram com 5 jovens viraram 10, depois 15. Em poucos meses, a pequena sala da comunidade já não comportava todos. Alguns iam para aprender concertos, outros iam para ouvir conselhos. Alguns só queriam alguém que acreditasse neles. Ele ensinava a trocar fechaduras, a ajustar dobradiças, a medir corretamente antes de cortar. Mas no meio das ferramentas, ele sempre repetia algo: faça direito, mesmo quando ninguém estiver olhando. Os jovens começaram a mudar. Um arrumou o primeiro emprego, outro decidiu voltar a estudar, um terceiro disse que queria ser como ele quando envelhecesse. Como ele.
O homem que meses antes se sentia invisível, agora era exemplo. Certa noite, após um dos encontros, um dos rapazes ficou para trás. Disse em voz baixa: "Se o Senhor não tivesse aparecido, eu acho que eu tinha desistido." Desistido. A palavra que quase venceu ele, agora estava sendo vencida através dele. Ele caminhou para casa naquela noite com o coração cheio. Não era fama, não era dinheiro, não era status. Era propósito. E finalmente entendeu algo profundo. A aposentadoria não tinha tirado sua utilidade, tinha redirecionado sua missão. Talvez o emprego fosse só a primeira fase, mas essa era a verdadeira. Me responde com sinceridade. Você está vendo essa fase da sua vida como um encerramento ou como preparação? Comenta aqui. Minha história continua. Porque alguém pode estar esperando aquilo que só você tem para oferecer. E agora, antes de irmos para o final dessa história, se essa mensagem tem falado com você, se você sente que ainda há algo a construir, se você acredita que propósito não envelhece, se inscreve no canal agora. Aqui nós contamos histórias para lembrar você que ainda há capítulos à frente. E o final dessa história talvez seja o começo da sua.